Vou dar uns exemplos aqui de algumas raízes quadradas sendo simplificadas, tá bom? Então, o primeiro exemplo é da raiz quadrada de 98. Eu fatorei o 98 e aí eu vi que o 2 apareceu uma vez só, né? Mas o 7 apareceu duas vezes. Então, ficou 7 ao quadrado, tá? 7 ao quadrado vezes 2. Então, aqui, ó, no lugar do 98, eu vou colocar 7 ao quadrado vezes 2. Esse número que está ao quadrado, o 7, ele tem como sair da raiz. Eu pulei essa etapa, a gente pode fazer de cabeça. Lembra que para tirar um número da raiz, a gente divide o expoente por 2, né? Para tirar da raiz quadrada. Então, eu tenho 7 ao quadrado. Esse expoente, 2, dividido por 2, deu expoente 1. 7 elevado a 1 próprio 7. Então, sempre que o número tiver ao quadrado, ele sai da raiz, tá? E aí, ficou assim, ó. 7 raiz de 2. O número ao quadrado saiu da raiz, beleza? Exemplo 2. Agora eu quero ver a raiz de 48. Então, eu fatorei a raiz de 48. Virou. O 3, ele apareceu uma vez só. Mas o 2, ele apareceu 4 vezes, então ficou 2 à quarta. Dentro aqui da raiz, então, no lugar de 48, eu coloquei 2 à quarta vezes 3. Esse 2, ele está elevado ao expoente 4, que é um expoente par. Então, dá para dividir por 2 e sair da raiz. Então, quando eu tiro aqui, ó, nessa etapa, esse 2 da raiz, ele fica 2 ao quadrado. Dentro da raiz, ele era 2 à quarta. Fora da raiz, ele virou 2 ao quadrado. Porque dividi o expoente por 2. Certo? Peguei o 4, dividi por 2 para sair da raiz. E aí ficou 2 ao quadrado. Aí eu calculo 2 ao quadrado, 4. Então ficou 4 raiz de 3, a resposta final. Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, os expoentes que apareceram eram par, né? No exemplo 3, o expoente vai... A quantidade de número 2 que aparece é ímpar. Percebe aqui que apareceu o 2 3 vezes. Então, seria 2 ao cubo, né? 2 elevado a 3. Só que se eu coloco 2 elevado a 3, o que acontece? Esse expoente 3, na hora de sair da raiz, vai ficar 3 dividido por 2. Porque sempre quando sai da raiz, tem que pegar o expoente e dividir por 2. E aí, 3 dividido por 2 vai dar um decimal exato. E aí, não vai dar para calcular a potência. Então, o que acontece quando o número aparece uma quantidade ímpar de vezes? A gente deixa um de lado. Como assim deixa um de lado? Ó, eu pego uma quantidade que represente um expoente par. Então, aqui como tem o 2 3 vezes, eu peguei 2 deles e fiz 2 ao quadrado. E esse outro 2 aqui, eu deixei de fora. Para eu ter um expoente par, eu pego um dos números e deixo de fora. Então, como que eu vou escrever aqui dentro? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, tá? O único que vai sair da raiz é o que está com expoente par. Então, o 2 ao quadrado, ele saiu da raiz. Ó, esse 2 ao quadrado aqui. Ele saiu da raiz e ele ficou igual a 2 aqui fora, né? Porque o expoente dele foi dividido por 2, né? 2 dividido por 2, 1. E aí, os números que ficaram aqui dentro, presos, porque não tinha um expoente para sair, que é esse 2 e que é esse 3, a gente multiplica. Então, o resultado ficou 2 elevado a 6. Tá bom?